Então, pessoal, boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesta penúltima mesa de palestra, né, com a nossa ilustre palestrante, Janine Sattler, né, nosso carinho todo especial para com ela, né. Eu tive a honra de ter, pelo menos no final da acho que na minha graduação, se eu não me engano, né, eu consegui ter uma disciplina com ela, uma excelente professora, excelente pesquisadora e excelente filósofa, né, que nós temos aqui recebendo. Ela vai, então, palestrar conosco nessa tarde as suas reflexões, e ela atualmente, né, está como docente da UFSC, mas foi por 3 anos e meio docente da UFSM, né, por isso todo o nosso apreço e carinho especial para com ela, né. Ela, então, possui doutorado em filosofia pela Université du Québec, Montreal, em 2011, possuindo pós-doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador do Núcleo de Ética e Filosofia Política, NEFPO, e do Instituto de Estudos de Gênero IG, da UFSC, coordenadora do Grupo de Estudo em Reflexão Moral Interdisciplinar e Narratividade, Germina, que foi acho que teve um início na UFSM, se eu não me engano, vice-coordenadora do GT de Filosofia e Gênero da ANPOF, e possui atualmente um projeto de pesquisa e extensão Uma Filósofa por Mês, na UFSC, que em seguida vai estar o link para quem quiser consultar no chat. Professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria e Universidade da Fronteira Sul, em Chapecó. Atua especialmente nos temas seguintes: ética e estética em Wittgenstein, a ética estoica, literatura e filosofia, filosofia feminista, estudos de gênero e feminismo. Tá? Então, sem mais delongas, Janine, seja muito bem-vinda, e temos, acredito que em torno de 2 horas, então fica bem à vontade para depois a gente poder coletar no chat as principais perguntas e comentários para a gente dar prosseguimento ao debate. Obrigado, Janine, a palavra é sua. Obrigada, Robson. Para mim é um prazer estar aqui, só não é tão grande quanto seria se eu estivesse pessoalmente aí com vocês, né? O carinho é recíproco, né? Santa Maria me formou como professora, como profissional e como uma professora responsável por certas demandas, né, que surgiram com a minha estada aí. E eu tenho uma dívida de formação imensa para com Santa Maria, né, e tenho um carinho e um apreço muito grande por todo mundo que está por aí. Há pessoas aqui que eu já vi no chat que estão que foram parceiras aí de estudos, né, nas nossas disciplinas, o Robson também. Enfim, eu voltei para Florianópolis, né, para a UFSC aqui, mas as minhas ligações aí com a UFSM são bastante fortes. Então, para mim é um prazer participar dessa semana acadêmica, e eu já quero também tornar público o meu elogio que eu fiz agora há pouco para o Robson e para o Eduardo, quanto à qualidade dessa semana acadêmica, das palestrantes que estão aqui, da temática que está colocada na semana acadêmica, né? Eu acho de uma importância fundamental todas essas reflexões que estão sendo colocadas aqui, e com colegas que eu admiro participando da semana acadêmica também, né? Então é uma honra para mim fazer parte desse momento. Eu vou apresentar algo aqui que já teve, algumas dessas ideias já foram apresentadas em outros momentos, em outros lugares, mas elas têm um adendo, né, de reflexões que vieram atravessando essa temática sobre, talvez não esteja claro no meu título, né, imagens de consumo e consumação das imagens, mas que tem a ver com questões, por um lado, de filosofia feminista, sem dúvida, mas por outro também sobre relação com o veganismo, né. Curiosamente, eu tive a oportunidade de, há 2 semanas atrás, dialogar com o Peter Singer, e
as questões de veganismo, portanto, estão bastante frescas na minha cabeça nesse sentido de que eu estou me colocando a repensar certas coisas a partir disso que eu já venho trabalhando há alguns anos, quanto a questões de consumo e a questões de veganismo relacionadas com filosofia feminista, né? Continuo dialogando com a Carol Adams, que vai aparecer na minha fala aqui. Algumas das pessoas que me conhecem já me ouviram falar sobre ela também. Enfim, ao final daquilo que eu vou expor aqui, a gente pode conversar tanto sobre minha postura um pouco diferente em relação ao veganismo, diferente em relação a um utilitarismo à la Singer, digamos assim, e as suas intersecções que eu coloco aqui como necessárias em relação à filosofia feminista, né? Enfim, eu vou começar a minha apresentação. Como eu vou estar olhando para a minha própria apresentação e não vou ver o que está passando por aí, eu peço que, se tiver algum problema, Robson, por favor, me interrompa e me avise, tá? Enfim, vamos lá. Acho que o Eduardo vai compartilhar a tela por ali, né? Eu estou colocando a minha aqui, né? Então, espero que esteja tudo em ordem por aí. Imagens de consumo e consumação das imagens. Eu vou colocar aqui as primeiras menções sobre o que eu estou chamando de imagens de consumo. Ou bem, né, duas perguntas que estão direcionando as minhas reflexões sobre as imagens de consumo. Quais são, né? Quais são as imagens que normatizam nossas mentes como consumidores? E consumidores no masculino por um propósito que eu acho que vai ficar claro um pouco mais lá para frente. Mas também, quais são as imagens que normatizam os nossos corpos como produtos? Essas são as perguntas que ficam como um pano de fundo para tudo aquilo que eu vou falar aqui, em direção não só a pensar imagens de consumo, mas o modo como tais imagens tornam-se consumadas em nossas mentes, né? Anos 60, Estados Unidos, um homem branco engravatado e de sapatos brilhantes expõe para o mercado masculino o poder das calças Dracon. Um olhar é suficiente para transformar uma mulher num tapete sobre o qual desfilar o seu heroísmo. Ainda que a mulher em questão seja uma tigresa, ela não resiste a tal par de pernas, e o duplo abate está feito. Mulheres, assim como tigres, servem para acarpetar o solo para a supremacia masculina. Obviamente, mulheres tigresas são perigosas porque gostam de sexo, uma patologia. E se é bom tê-las por perto, como salienta a propaganda em questão, também é bom tê-las sob controle para consumo próprio apenas. Ou não. Afinal, são produtos propagandeados também para a cobiça alheia. Este é o anúncio. E o que está escrito é mais ou menos isso, né? É bom ter uma garota pela casa. 2015, Brasil. Uma exuberante morena de biquíni vermelho, numa das mãos uma garrafa de cerveja Itaipava de 300 ml, na outra uma lata de 350 ml. Na parte superior do biquíni, 600 ml de seios. O espectador masculino é convidado a fazer a sua escolha. A cerveja, como a mulher, estão ambas escancaradamente disponíveis para o seu consumo. E a metáfora é clara. O consumo em questão é a ingestão. Para além do consumo visual, afinal, a mulher também aqui está à disposição da cobiça alheia, a mulher é sim comida. Essa é a propaganda, para quem não lembra. Também não longe daqui, neste exato momento, a cerveja tem ela mesma nome e rosto de mulher. Brigitte Blondeau, Lola Lupulina, Maria da Lenha. Ou carrega a marca de sua própria disposição a deglutição, a devassa, que pode ser loira, ruiva ou preta. Note-se, em todos os casos, a conivência e o consentimento, ou até mesmo o convite da mulher para que o homem possua como objeto de consumo e ingestão.
Nem mesmo na escandalosa propaganda da Dolce & Gabbana, a mulher parece querer resistir ao glamuroso estupro coletivo com sua expressão lânguida e seu quadril no ar. Conivência, consentimento e convite estampam igualmente os rótulos da indústria da carne e seus derivados. O peruzinho com água na boca, visto do seu próprio corpo na mesa de Natal, o franguinho contente já dentro da panela, a vaquinha sorridente com um leite que seu bezerro não tomou, o porquinho elogiando as linguiças de que ele é feito, tudo no diminutivo, com ilustrações coloridas e infantis, nenhuma imagem do abatedouro, nenhuma imagem das suas crias, no máximo o processamento imaculado no uso de jalecos brancos e da ausência de sangue da friboi, de pedaços descaracterizados de carne que já não pertencem a corpo algum. Tais imagens nos induzem a pensar que está ali de bom grado cada um dos seres de que nos alimentamos. Eles sorriem, consentem, convidam a que sejam consumidos. Objetificação por um lado, fragmentação por outro. Tanto mulheres quanto animais não humanos são postos à mostra pelos meios de comunicação em geral, e pela publicidade em particular, como coisas de que se pode usufruir comprando, consumindo, ingerindo, sem que se pense em sua violência simbólica, mais ou menos explícita, e nas consequências violentas que acarretam as permissões que aí se outorgam. Se é permitido comer uma mulher com os olhos, também se pode estuprá-la. Esse é o convite. E se é permitido comer uma mulher, ela não passa de um pedaço de carne. Esse é o rebaixamento. Um rebaixamento que coloca imediatamente em questão o significado de ser um pedaço de carne. O retalhamento, diz Carol Adams, é o ato facilitador por excelência para o consumo de carne. É Carol Adams quem traz o exemplo mais contundente da opressão compartilhada por mulheres e animais não humanos quando se trata da equalização do seu consumo. Esta que está aqui é Ursula Hemdress, a porca sensual em sua lingerie feminina estampada na Playboy, a Playboy do criador de porcos. O imprescindível livro da autora, A Política Sexual da Carne, investiga o modo como a dominação masculina está ligada ao consumo de carne e suas variantes de violência, a caça, a guerra, o racismo e a colonização. No caso das propagandas aqui citadas, é o referente ausente que escamoteia a permissão do abuso. Há aí uma referência, sim, mas o sujeito dessa referência já aí não está. Dito de outra forma, os animais não humanos são referentes ausentes de cada uma das situações acima mencionadas, seja em sua identificação com o corpo feminino, seja em sua fragmentação enquanto comida. É um paralelo que nos embrulha o estômago. E, para tanto, não precisamos sequer chegar aos exemplos extremos de canibalismo que só confirmam o argumento. Esta que está aqui é a América. Selvagemmente despidem-se o idílio canibalista. Ela seduz, enfeitiça, resiste. É preciso domesticá-la e, se isso não for suficiente, queimá-la junto de outras bestas. Ou comê-la. Ou estaríamos exagerando, um tanto quanto paranoicas com nossos óculos feministas, vendo mais do que há para ver? Ou como sustenta um comentário atual sobre aquela propaganda dos anos 60, diz, típico do vitimismo feminista recuperar propagandas antigas para acusar os homens ainda hoje. Mas será que pode haver dúvidas quanto ao cartaz da Itaipava? Ou nos rótulos das outras cervejas? Ou naquela charge fazendo troça da Friboi, onde há duas vacas se perguntando o que o Tony Ramos anda comendo? Aqui, note-se, são dois os referentes ausentes. O animal não humano e uma mulher. O retalhamento é contínuo e político também, ainda quando as decapitações são simbólicas, como no caso desse Trump segurando uma cabeça de Hillary Clinton, à la Medusa,
né? Passando para as questões seguintes, como chegamos das imagens de consumo à consumação das imagens? Ou bem, né? Quais são as estratégias que consumam as imagens violentas, como normalidade? Quais são as estratégias conceituais, as palavras, os discursos que procedem à consumação das imagens? E que, ao fim e ao cabo, as consumam como meras imagens, desprovidas de réplica sobre a realidade. Nós somos imagens consumadas porque consumidas de abertura à violência. Nós, mulheres. As estratégias de equivalência em questão são determinadas pela agenda da supremacia masculina, essencialmente branca e heterossexual. Esta agenda não precisa ser explícita, e muitas vezes não o é, mas ela permeia, entre outras coisas, os binômios que estão pelo panorama filosófico como um todo, da masculinidade e feminilidade, virilidade e fraqueza, carnivorismo, vegetarianismo ou veganismo, dominação, subordinação, autoridade e submissão, racionalidade e animalidade, ou racionalidade e emotividade. Se já sabemos de cor o lugar que a mulher ocupa nestas oposições, e o que isso implica quanto à sua heteronomia e exclusão, para mim é importante salientar aqui que esta posição é igualmente compartilhada pelos animais não humanos, e que o tipo de opressão exercida sobre ambos advém das mesmas fontes e das mesmas razões. É o machismo e a sua concepção de superioridade que leva muitos seres humanos masculinos a rechaçar uma convivência harmoniosa e respeitosa para com as mulheres, tanto quanto para os animais não humanos. É uma certa ideia de supremacia masculina que coordena a objetificação das criaturas à sua disposição. É uma certa lógica do patriarcado profundamente arraigada em nossos hábitos, em nosso sistema econômico, nas mais variadas estruturas de poder e em toda a nossa linguagem, que obstaculiza uma reflexão verdadeiramente clara e honesta sobre o modo moroso com que a cultura assimila transformações legais, por exemplo, e sobre a ineficácia de certas normas morais e religiosas, e até mesmo de certas normas legais. Não se especifica a quem não se deve matar no primeiro mandamento, assim como não é exclusivamente humana a recomendação de compaixão cristã, e a crueldade animal não enquadra os abatedouros. Evidentemente, eu não estou afirmando que as mulheres sejam particularmente solidárias aos animais não humanos, ou que sejam menos violentas, ou que não participem exatamente da mesma alimentação carnívora que os homens. Assim como é notável que as mulheres não sejam necessariamente solidárias às outras mulheres que sofrem preconceito por motivos adicionais de cor e classe, por exemplo. O que eu estou afirmando é que faz-se necessário o reconhecimento da opressão compartilhada e das estratégias conjuntas e contínuas de manipulação dos corpos femininos e dos corpos animais, em vista da manutenção destas coisas que, me parece, devem ser aqui tomadas como sinônimas: a supremacia masculina branca e a supremacia capitalista. Esta última, a graxa que franqueia a continuidade de um patriarcado datado, obviamente, de mais longa data. O que eu estou afirmando, portanto, é que faz-se necessário o reconhecimento daquilo que Carol Adams chama uma política sexual da carne, e que deve, a partir disso, ser exercida como política a nosso favor e a favor dos animais não humanos. Uma atitude política relativa a este reconhecimento requer, evidentemente, um engajamento de envergadura, tal que contemple não apenas a denúncia da violência, mas também a transformação dos paradigmas que legitimam nossa linguagem, nossa alimentação e nosso consumo. Se as diversas manifestações contrárias ao teor misógino de certas peças de propaganda, como aquelas que nós vimos, atestam a percepção e a denúncia, o exercício efetivo de uma política sexual da carne requer a urgente mobilização de estratégias que sejam todas ao mesmo tempo feministas, veganistas,
não racistas e não violentas. Tal requerimento é indubitavelmente tremendamente exigente, porque se dá sobre todas as formas, todas as nossas formas cotidianas de ação, comportamento, estruturas institucionais, teorização, arte e linguagem. Para começo de conversa, uma piada nunca é só uma piada, e um xingamento traz sempre em seu rastro os seus referentes ausentes. Uma mulher que é vaca, galinha ou gata, ou um homem que é viado, são os sujeitos indignos de uma animalidade ainda mais vulnerável e aberta às ações de controle e domínio. A hierarquização das características humanas em categorias animais supõe já imediatamente uma instrumentalização inquestionada dos animais não humanos a nosso serviço. A hierarquização das estruturas institucionais é, aliás, outro sintoma do mesmo fenômeno. E nosso próprio ambiente acadêmico, no seu respeito pelos cânones e pela tradição, ambos novamente inquestionados e aceitos em grande medida acriticamente, reitera muitas vezes nas atribuições de sua linguagem e na insistência de certos aportes teóricos e bibliográficos, por exemplo, a manutenção do status quo. Racionalização, instrumentalização, quantificação, o privilégio de certos conceitos sobre outros, de certas leituras sobre outras, a saliência de certas ausências. Penso aqui na instanciação dos seres humanos masculinos como figuras representativas das instituições de ensino, no pesquisador, no autor e escritor canônico, no filósofo da tradição. A transformação da linguagem que permeia tal universo se dá não só na abertura às mulheres e suas próprias vozes e figuras visíveis, mas na permissão da teorização das mulheres, nos livros que escrevem, nas artes que performatizam, nas compreensões do mundo que ensejam. E por isso que eu trago esta figura aqui, com conceitos alternativos àqueles que estão colocados para esse tipo de representação canônica da filosofia. Conceitos que, por exemplo, estão ausentes deste horizonte, horizonte tradicional, entre aspas, com várias aspas de tradição aqui, porque a tradição em si mesma ela é colocada como tradição a partir de uma determinada norma, e é, portanto, uma tradição normativa, né? Por isso que eu trago estes conceitos como conceitos alternativos a um certo tipo de teorização feminista e que coloca como centrais coisas que fazem parte de um horizonte compartilhado entre mulheres e animais não humanos. Corpo funcionando aqui como um desses conceitos que eu tenho chamado de conceito como eixo, sobre o qual se articulam outros conceitos importantes e compartilhados também por mulheres e animais não humanos, como, por exemplo, dignidade, amor, vulnerabilidade, o fato de termos sexualidade, o fato de termos um caráter individual ou uma corporeidade individual e uma localização precisa sobre o mundo, ou aquilo que as epistemólogas têm chamado de situacionalidade, o fato de que envelhecemos, o fato de que temos afetos, laços e afetos. E, sobretudo, nesse momento em que, com a pandemia, percebemos o quanto características marcadas sobre nossos corpos, tais como velhice ou vulnerabilidade, né, são colocadas entre parênteses como as únicas pessoas que podem estar à mercê, por exemplo, de um coronavírus. É necessário que façamos uma reviravolta conceitual para que estas coisas sejam passíveis de serem filosofadas, já que estiveram ausentes do horizonte da filosofia durante tanto tempo. Corpo nunca foi, salvo raras exceções, corpo nunca foi um conceito central para se pensar a filosofia em suas variadas vertentes, sobretudo dentro da epistemologia e com o seu apêndice ético-político, né? Algumas exceções fenomenológicas dão conta de pensar isso, mas elas ainda são marginalizadas em termos de configuração possível com estas outras áreas, como, por exemplo, a epistemologia. Portanto, contra todas essas
hierarquizações de estruturas institucionais, este ambiente acadêmico claustrofóbico, digamos assim, né? Seria necessário pensarmos essas alternativas e talvez justamente como um sintoma a mais neste momento preciso na contramão de uma próxima pandemia. Parece que eu estou dando muita corda para a filosofia, mas eu acho que ela tem poder sobre a linguagem, portanto é por aí que eu estou indo. E aí, ao invés de lermos, por exemplo, Peter Singer, lermos Carol Adams, né? Ler Margaret Atwood, ao invés de apenas John Steinbeck. Mas uma imensa parte da execução dessa política sexual da carne, porque é disso que eu estou falando, né, se dá na afirmação mesma do feminismo, da necessidade do vegetarianismo, se não do veganismo. Reconheço a dificuldade da exigência que estou fazendo aqui, mas se levamos realmente a sério o fato de que mulheres e animais não humanos compartilham da mesma fonte de opressão e violência, não me parece que possamos negar a clareza da implicação. Ao darmos nosso assentimento à indústria da carne, estamos assentindo a violência sobre os vulneráveis, como nós. Enquanto seguimos endossando o carnivorismo, continuamos endossando a supremacia masculina, esta que se liga ao lucro e à degradação ambiental e agora a pandemia. Dito cruamente, se me perdoam, ao comer animais não humanos, seguimos autorizando que se comam outros pedaços de carne, com todas as conotações violentas que isso implica. Obviamente, isso afeta direta e imediatamente o nosso modo de consumo dos produtos, das propagandas, dos animais não humanos, das calças, dos tapetes, das cervejas, dos perfumes e, para finalizar, dos conceitos. Obrigada pela atenção, eu gostaria de ficar à disposição de vocês para conversarmos sobre todas essas ideias e propostas que estão colocadas aqui. Muito obrigado, Janine, pelas excelentes reflexões, né? Pontos nos quais acho que dá bastante, a gente pode até passar do tempo, né, de conversa, acho que é muito positivo nesse sentido, né? Mas algumas próprias limitações do sistema nos impedem de ficar mais de 20 horas semanais fazendo lives aqui pelo StreamYard. Mas, a gente está fazendo pelo gratuito, né? Mas eu acho que é importante a gente destacar, né? E eu acredito que o pessoal fez alguns comentários, algumas perguntas, quem quiser pode ficar à vontade, né? Mas para dar início, no meio da tua fala, enquanto educadores e educadoras que nós somos, né? Até mesmo pelo fato, né, eu acredito que você deve ter passado pelo ensino médio, não sei desse percurso, né? Mas como pensar numa política sexual da carne, digamos assim, voltada para as crianças, né? Principalmente quando que agora, recentemente, deu ontem ou ontem uma propaganda do McDonald's com os Minions, né? Dos Nuggets, em que viria alguns brinquedinhos junto no pacote que tu encomenda do McDonald's, e isso fomentando ainda mais digamos assim, não indo na contramão, né, de uma educação feminista e veganista, né, digamos assim. Não sei se poderia elencar, não sei se você pensou nesse sentido também, né? Pois é, na verdade, eu não sei se no Brasil isso está valendo, né, mas há lugares aí pelo mundo, né, que tem uma certa legislação a respeito do tipo de publicidade que se pode fazer nessa conquista de crianças, né? Quer dizer, o fato de que a propaganda seja voltada especificamente para as crianças já deveria ser coibida e proibida por ali, né? Quer dizer, porque são consumidores incipientes ainda, né? Em formação. E, portanto, de forma ainda mais forte,
passíveis de serem cooptados, né, pela informação da propaganda, né? Digamos assim, se a gente como adulto, se a gente como, né, pessoas razoavelmente críticas, a gente já olha para as propagandas e diz, e às vezes não se dá conta de que está sendo cooptado, né, o que dizer das crianças em formação ainda, né? Então, assim, só este fato já deveria nos deixar de cabelo em pé. E aí não precisava nem ter relação com questões de consumo de carne. Quaisquer tipo de relações de consumo que pudessem cooptar crianças ao consumo já deveriam, né, nos deixar de sobreaviso. Mas aí, claro, né, especificamente dentro do consumo de carne, veja, é tudo muito complexo nessa ideia de uma propaganda de McDonald's voltada para as crianças que junta imagens e que são infantilizadas justamente naquele sentido que eu tinha falado, né? São imagens infantilizadas que menorizam tanto a capacidade crítica quanto menorizam os animais não humanos, né? Eles são coisas que crianças também podem consumir como brinquedos, como imagens coloridas, como, né, coisas à disposição da sua vontade, né? Só que não só isso, quer dizer, não é o açougue da esquina que, né, tá fazendo a propaganda, é o McDonald's, né? É um grande monopólio capitalista e imperialista que colonizou a nossa mente já há bastante tempo, né? Quer dizer, a gente olha um meme e a gente sabe do que se trata, a gente não precisa de nenhuma outra relação para ser configurada aí dentro, né? Então, quer dizer, não há uma relação direta, né? Há uma relação complexa aqui de como essas coisas influenciam e colonizam a nossa mente, né? Então, assim, há várias coisas, por isso que eu gosto dessas coisas de mapinhas, assim, né, que a gente consegue fazer flechas e dizer assim, olha só, né, nessa única propaganda há uma influência tanto cinematográfica, porque os Minions já conquistaram todo mundo, né, tem uma influência, e inclusive alguns bolsominions, tem uma influência cinematográfica, imperialista, monopolista em relação à cadeia de alimentação, né? E que em termos conceituais também já fez todo o seu trabalho, né? Em termos conceituais e em termos de imagens, inclusive, né? Porque, de novo, né? Os símbolos do McDonald's já estão presentes na nossa mente de forma inescapável. Né? Então há um leque de coisas influenciando numa única atitude, que é comprar nuggets, né? Que a gente nem sabe direito do que é feito, aliás, né? Dica-se de passagem. Pode ser que tenha carne lá dentro, assim como outras coisas, né? Então, mas obviamente, né? Essas questões todas que eu estou falando, se a gente as levasse a longo termo, né, nós poderíamos trabalhar com elas em todas essas vertentes complexas, né, de significação das imagens, dos conceitos cinematográficas, né, formando, portanto, pessoas críticas que olhassem para uma propaganda como essa e não se deixassem cooptar, né. Então, quer dizer, eu não estou, em nenhum momento, tudo aquilo que eu estou propondo aqui pretende ou tem, né, a idealização de ser realizada assim para ontem, para hoje, né? Eu tenho plena consciência de que todas essas coisas são processos de bastante longa data, né? E que demandam da nossa parte esforços estruturais, portanto, né? Não são só de mão única, né? E aí isso nos levaria a pensar, por exemplo, sobre formar crianças críticas, né, que assistissem à televisão de sobreaviso. Obrigado. Eu gostaria que o Eduardo colocasse a pergunta da Juliana Missagia. Oi, Ju, que saudade de ti. Então, vou ler a pergunta. Janine, obrigada pela palestra, super interessante. Você poderia desenvolver um pouco mais a questão sobre as objeções mais comuns a essas relações que você chegou a mencionar? Aí, na sequência,
sobre, por exemplo, ser possível encontrar matriarcados onde também há exploração de animais não humanos e experiências anticapitalistas que mantêm o machismo? Sim, sim. Nossa, é difícil. Eu não, assim, né? Sociedades matriarcais ainda, claro, né? Há controvérsias quanto a isso. Estou aqui pensando na Terra das Mulheres, né? Que é o Heartland, que é a utopia feminista agroecológica da Charlotte Perkins Gilman, de que eu gosto muito, e que justamente, né, já que é uma sociedade formada apenas por mulheres, né, tem aí um caráter também veganista, agroecológico, enfim. Estou dizendo isso porque me parece que é uma proposta, uma contraproposta a essa ideia de que dos matriarcados que sejam consumidores de carne. Mas assim, vejam, né? Talvez um dos grandes problemas esteja, e por isso muitas vezes, isso que eu estou falando soa radical em termos da proposta, assim, né? Sejamos todos veganos para que a gente e anticapitalistas, né? Para que consigamos ter uma sociedade mais vivível para todo mundo, né? Ao mesmo tempo, eu estou consciente, e foi um pouco essa a minha contraposição a Peter Singer que eu fiz em alguns momentos, né? De que ter exigido isso, por exemplo, de uma sociedade formada por agricultoras camponesas, eu, aliás, estou vestindo uma blusa das camponesas aqui, seria demais. E eu teria que saber exigir coisas da sociedade que tem condições de atingir tais coisas, né? E não estou nem olhando para as questões de sociedades matriarcais como tais, estou olhando, inclusive, para coisas mais próximas da gente em termos de vivência, né? Se eu penso nas mulheres camponesas, do pequeno campo, né? Não do monopólio agropop, né? Das mulheres que nos alimentam de verdade, né? Se eu olho para essas comunidades de camponesas, a partir da minha reivindicação, eu talvez tivesse que me colocar com uma outra postura. Porque não se trata, na verdade, de tornar o veganismo mais uma norma universalista. Eu acho que se trata de tornar o veganismo uma posição dentro de uma política sexual da carne que seja possível de ser atingida por pessoas que estão vivendo numa sociedade capitalista e que são consumidoras. Né? Eu não consigo enxergar as mulheres camponesas do pequeno campo, né? Pequeno sem pejorativo aqui, né? Com a mesma acepção de consumidoras do que nós, urbanas, que compramos nossas coisas no supermercado, né? Que não sabemos como é que as coisas se criam no campo, né? Que não sabemos como são as suas relações com os animais não humanos, né? E por isso mesmo eu não parto de nenhum tipo de princípio utilitarista, nem sequer um princípio que tenha a ver necessariamente com o sofrimento. Porque há relações que são estabelecidas por mulheres e por pessoas do campo em geral, de forma muito diferente das relações que são estabelecidas por nós, né? E aí, nesse sentido, me parece que aquilo que eu estou falando aqui, aquilo que eu estou propondo, é muito mais uma espécie de exacerbação de uma proposta que se encaixe numa reflexão filosófica do que efetivamente ir pedir para cada uma das pessoas habitantes do mesmo planeta, né, que tornem-se veganas de uma vez por todas, e num passe de mágica, e em desconsideração de suas próprias especificidades, inclusive, né. Não posso pedir para o pessoal que mora lá na Groenlândia, né, de repente abandonar todo o seu consumo de carne, né, isso seria completamente esdrúxulo e uma incompreensão da minha parte sobre o que significa viver num lugar como aquele, né, assim como certas comunidades aborígenes, por exemplo, né, da Austrália, que são consumidoras de carne, mas que justamente também são isoladas de um certo tipo de sociedade,
inclusive oprimidas por este outro certo tipo de sociedade, né, e que, portanto, de novo, as coisas são mais complexas do que elas simplesmente aparecem como tais, né. E aí, sobre essa questão do capitalismo, bom, é verdade que é a segunda parte da pergunta, né, é verdade que sociedades anticapitalistas ou, né, incursões anticapitalistas, né, ou mesmo fenômenos localizados como sociedades comunistas da Idade Média, por exemplo, né, nem todas elas, né, estavam voltadas a uma relação diferente para com animais não humanos ou para com as mulheres, inclusive, né. Mas daí, de novo, entra a minha questão com a complexidade, né? Não é um único conceito aqui que faz o papel do balizamento, digamos assim. Eu gosto de usar a palavra baliza ao invés de critério, porque baliza me parece que nos permite fazer jogos com algumas reivindicações que se tornam prioridade num determinado momento, em lugar de outras balizas prioritárias em outros momentos. Penso aqui numa imagem, de novo, que é aquela do caleidoscópio. Digamos que tenhamos, e aí todas esses conceitos, né, anticapitalista, antirracista, antimasculinista, veganista, enfim, né, agroecológico, né, porque essa é uma outra coisa que deveria entrar nesse composto todo, né, todas essas coisas deveriam funcionar um pouco como dentro do enquadramento de um caleidoscópio. Em alguns momentos é necessário girar o caleidoscópio para que um desses conceitos se sobressaia ou tenha primazia sobre o outro, embora ele não deixe de ser importante, né. Então, muitas vezes, algumas questões que tem a ver com gênero, ou que tem a ver com feminismo, ou que tem a ver com a necessidade de respeito ou de não violência contra as mulheres, devem tomar primazia sobre outras questões, por exemplo, em relação ao capitalismo ou anticapitalismo, enfim, né? É um pouco esse o jogo da ideia do caleidoscópio, né? Que a gente girasse ele e esses conceitos nos ajudassem a balizar mutuamente cada um dos outros conceitos, né? Estou falando isso porque me parece que é possível a gente propor de novo, né, de longa data, não estou, né, tô olhando aqui para o horizonte utópico, né, não estou olhando aqui para o amanhã, até porque amanhã a gente ainda está em pandemia, então não vai dar para fazer nada, mas né, tô pensando em todas essas coisas, imaginando que ao tornar tais critérios ou balizas mutuamente corretivas, né, nós poderíamos pensar em sociedades que fossem, ao mesmo tempo, socialistas, comunistas que fosse, e antimasculinistas e anticapitalistas, né, com esses cuidados de balizamento mútuo. Ju, não sei se respondo bem a tua pergunta, né, mas é a identificação de que sociedades socialistas também continuam sendo machistas, né, não me barra de pensar que nós podemos fazer propostas que tenham conceitos balizadores mútuos aqui para a gente olhar para uma sociedade mais vivível para todo mundo, né. Estou falando em termos de mais vivível, que é um termo que a dona Haraway usa, inclusive, né, que é também uma socialista doidinha e veganista, né, dos Estados Unidos. Obrigado. Vamos para mais uma pergunta. Eduardo, bota aí a da Mônica, da UCOL. Oi, Mônica. Então, um comentário com uma pergunta, né? A associação entre as violências do regime escravocrata com a questão das violências incutidas em animais não humanos. Mesmo sendo vegana, essa associação me incomoda profundamente. Então, vem a pergunta dela. Tá, só um pouquinho, peraí. Do regime escravocrata com as violências, tá, ok. Uhum. Então, eu pergunto, queria saber o que tu acha dessa relação, professora. Eu não
vejam, né, essa é a mesma relação que se faz, inclusive, com questões de holocausto, né? Eu acho que essas relações, elas são incômodas. Talvez elas sirvam a alguns propósitos que nem sempre são propósitos de diálogo, muitas vezes são propósitos de polêmica, mas não teria muito problema com as polêmicas em si, mas eu acho que o diálogo muitas vezes nos ajuda mais do que as polêmicas, enfim. É que há uma questão aqui que eu acho que tem a ver, eu não sei muito bem o que fazer com ela, mas eu acho que ela tem a ver, Mônica, com a maneira como, sobretudo nós aqui, né, da América Latina, né, fomos colonizados a partir de um duplo rebaixamento, e claro que eu estou falando aqui do meu lugar de mulher branca, né, mas fomos colonizados com um duplo rebaixamento, que é o rebaixamento de corpos que são passíveis de serem colonizados com corpos que são animalizados ao mesmo tempo. E talvez devêssemos pensar um pouco mais longe essa relação que tu colocou, porque ela está na base da conceituação da nossa própria colonialidade, como diz a Maria Lugones, né? Quer dizer, tem aqui o sedimento, digamos assim, dessa ideia de pessoas escravizadas com pessoas que são animalizadas, reside na maneira como nós formamos os nossos conceitos a partir de uma colonialidade que ela é tanto de poder quanto de gênero, né, quanto mental, inclusive, e que perpassa ainda desde o momento da colonização como tal, como fato, o nosso cotidiano ainda hoje, né? E aí é como se as pessoas colonizadas que viveram aqui antes da chegada dos colonizadores opressores, mas também aquelas trazidas com a colonização, né, para a escravização, né, como se estas pessoas não fossem efetivamente humanas. A associação que é feita entre essas pessoas e a animalidade, ela se dá, me parece, por essas vias de uma colonialidade, né? E talvez tivéssemos justamente que quebrar com algumas ideias de colonização e de colonialidade mental para que pudéssemos sair desse tipo de relação que se estabelece aqui, né? Então, a minha resposta é longa no sentido de dizer que essa relação está estabelecida e sedimentada desde muito tempo com a própria colonialidade. E que, portanto, talvez a gente tenha que, antes de quebrar essas relações ou essas equiparações que acontecem de vez em quando por aí, nós teríamos que voltar a pensar no modo como a colonialidade nos constitui como, e sobretudo, né, pessoas negras e indígenas como passíveis de animalização muito mais do que pessoas brancas, né? Então, talvez tivéssemos que voltar um pouco atrás aqui e pensar nesse tipo de conceituação para dar conta dessa relação, né? Ela é incômoda, talvez, porque justamente ela esteja sedimentada nessa nossa colonialidade, né? E muito pouco pensada e muito pouco aprofundada nestes termos, né? Talvez a relação ela fique colocada dessa forma sem um aprofundamento, por isso ela incomode, né? Vamos para a próxima pergunta da Mariane Glenn Perim. Oi, Mariane. Desculpe se eu li errado. Tá? Então, Janine, parabéns pela fala. Tem uma questão, meio sugestão, sei lá. Na sequência, acho que a questão da produção da soja e dos agrotóxicos é também uma forma de objetificação dos humanos e biodiversidade. Na sequência, a Vandana Shiva fala sobre isso. Já pensou em incluir essa questão no debate ou você aborda isso em algum momento? E aí ela teria mais um comentário.
acho a questão da biodiversidade e colonialismo muito pouco explorada na filosofia. Sim, exato. Sim, Mariane, muito obrigada. Não neste momento e nesta fala e neste texto, né, e nessas comparações com as imagens, né, mas sim, eu tenho alguns outros trabalhos e tenho me voltado um pouco para pensar, e por isso que eu antes usei o termo de agroecológico, né, para pensar que, assim, aquilo que se dá, e está um pouco presente isso no meu texto, mas isso não está explícito, né, aquilo que se dá em termos de monocultura, como diz a Vandana Shiva, né, de fato, né, informa as nossas monoculturas mentais. Né? Então, assim, me parece que essa relação está estabelecida aqui para mim, quando a gente está falando, por exemplo, da maneira como os nossos conceitos em filosofia, nossa linguagem, nosso discurso, né, moldam, forma aquilo que a gente replica ou não replica na realidade, o modo como a nossa linguagem molda a realidade como um todo, né? Isso está presente ali, mas em outros momentos, eu acrescento esse dado do agroecológico ou da biodiversidade justamente na composição daquele caleidoscópio, né? Quer dizer, para mim não se trata apenas de pensar a questão do veganismo como tal, como sendo a chave de tudo, né? Justamente porque eu percebo que há uma complexidade aqui, assim como eu exemplifiquei com a questão das mulheres camponesas, por exemplo, né? Há uma complexidade aqui e que, portanto, tem a ver, sim, com uma incursão ou uma direção em relação à biodiversidade e que seja uma biodiversidade também em termos mentais, né? E nesse sentido, então, concordando um pouco com tudo aquilo que tu colocou aqui e dizendo assim, sim, eu acho que é um pouco por aí, quer dizer, a gente tem que juntar todas essas coisas com uma briga contra agrotóxicos e contra o monopólio do agropop, né? Porque de agro não tem nada, né? Quer dizer, é só um monopólio sobre a terra, né? Quer dizer, mais um dos monopólios sobre a terra. Né? Me perdi. A gente tem que colocar todas essas questões não apenas contra, então, né, o agropop e os agrotóxicos, mas também pensar na maneira como algumas propostas veganistas, vegetarianas ou veganistas, né, endossam o imperialismo agro. Portanto, eu dessas incursões peronismo, assentindo, por exemplo, ao monopólio da soja, que na verdade não serve para outra coisa senão para exportação, para criação de carne de novo lá fora, né? Ou a qualquer outro monopólio da terra, né? Muito pouco proveito teria em tornar a população como um todo vegana se não olhássemos para as questões agroecológicas, né? Se não olhássemos para o que significa uma plantação de soja destruir o Pantanal, né? Ou o que significa uma plantação monocultora qualquer, né? Destruir a Amazônia. Então, pouco proveito teria sermos veganos se não olhássemos para esses outros lados, né? Por isso que a minha questão do caleidoscópio está valendo, quer dizer, né, são essas coisas que se compõem todas junto uma com as outras e que nos balizariam aqui para tornar um mundo mais equânime. E aí só o teu último comentário, né? Sim, quer dizer, a questão de biodiversidade e colonialismo é muito pouco explorada na filosofia. Eu tenho começado a olhar um pouco para essas coisas através das epistemólogas, né? Tenho começado a olhar para Maria Lugones como aquela que nos ajuda a pensar a questão da colonialidade um pouco na esteira daquilo que eu falei para a Mônica, né? E de como essa colonialidade ela é tão exacerbada para nós que ela, inclusive, olha com maus olhos para o plural, para as questões plurais, né? Para a biodiversidade, em termos, inclusive, de diversidade humana.
né? Então, não só em termos de biodiversidade entre aspas, da natureza, né? Porque como se a gente não fosse natureza, mas né, dessa diversidade humana que está em simbiose o tempo inteiro com o meio ambiente, né? Nós não somos mônadas, né, flutuando no nada, né? Nós somos criaturas que habitam um planeta de maneira muito ancorada, né? Ou como diz Wittgenstein, né? Nós somos criaturas que estão no meio das coisas, né? Então é impossível que a gente, né, tomasse uma única posição em relação a todas essas propostas, estando no meio das coisas. Então, acho que é um pouco por aí mesmo essa ideia de pensar, juntar tudo isso e trazer as questões de biodiversidade e colonialidade para dentro da filosofia. Justamente porque ainda somos muito colonizados em termos mentais, né? A gente lê um monte de filósofo europeu, né, mas a gente não lê Maria Lugones, que é uma argentina nossa vizinha, era, né, infelizmente foi-se neste ano, mas, quer dizer, a gente lê um monte de gente lá da Europa, né, mas não conhece as nossas filósofas argentinas, né, as nossas filósofas caribenhas, né, não conhece, estamos colonizados, achamos que aquilo que é europeu é mais importante, né? De novo, e ainda. Infelizmente ainda temos essa questão, né, esses pontos, inclusive numa das falas eu não acredito que não foi na Catiusca Ribeiro agora, mas ela também falou que não tem nenhuma linha de pesquisa sobre filosofia africana no Brasil, né? E acredito também que não tem nenhuma linha de pesquisa de filosofia, né, ecológica, ambiental, nesse sentido, né, que eu acho que é muito importante. Inclusive eu vejo bolsas de pós-doc no exterior abordando essas questões, né, sobre meio ambiente, sustentabilidade, né, e que a filosofia poderia e tem, acredito muito, a contribuir com isso. Sem dúvida, mas não tem, né, linhas de pesquisa sobre filosofia africana ou linhas de pesquisa sobre colonialidade, que fosse. Elas começam a surgir agora, né? Esse assunto tem começado a aparecer, graças, inclusive, tu vê, são os reversos da pandemia um pouco, né? Graças, inclusive, a algumas incursões, assim, ao trabalho impressionante das filósofas brasileiras nesse ano, né? Eu acho que teve poucas pessoas que trabalharam mais do que as filósofas nesse ano aqui no Brasil. Então, assim, né, tem tido conversas muito interessantes sobre questões de filosofia decolonial, né, feminismo decolonial. Então, tá começando, né? Eu acho que tem uma grande chance de que a gente consiga trilhar um bom caminho nesses casos agora, né? Enfim, é isso. Próximas observações, se houver. Temos o Givago acabou de comentar, fazer uma pergunta também, se o Eduardo conseguir colocar na tela. Aí, então, Givago Furlan Machado, parabéns pela fala, professor. Pareceu-me que tuas ponderações atentam para a necessidade de busca por uma conduta não violenta em geral, não machista, não consumidora da carne, etc. Sequência. Como uma postura holística, no sentido de abarcar todos os aspectos da vida humana. Em certo sentido, isso lembra-me daquilo que Adorno caracteriza como a substituição do conceito pela fórmula. E, por fim, que ele dividiu em 3 partes, né, bem metódico. É que não cabe ali nos comentários. Também. Como uma industrial racionalização da vida. Se possível, eu gostaria de te ouvir a respeito disso que me parece uma certa matematização da vida em sentido amplo. Como é que está, Givago? Espero que esteja tudo bem por aí. Obrigada pelo comentário. Quer dizer, sim, tem a primeira parte da resposta é meio que sim, né? Quer dizer, é uma tentativa de reflexão sobre não violência em vários dos seus aspectos, né? E aí, realmente, em vários dos seus aspectos, né? Porque
violência também deveria ser tomada como um conceito bastante amplo, né? Porque o que não é a violência acontece em vários níveis, né? Ela acontece nesses níveis físicos, ela acontece nesses níveis colonizados e ainda colonizadores, né? Mas que são também institucionais, estruturais, simbólicos, sobretudo, né, por causa dessas questões das imagens que eu coloquei aqui, e que não são meramente simbólicos, né, porque justamente refletem ou replicam em violências de fato, né, ou assim eu vejo, né. E aí, quer dizer, sim, eu acho que é uma questão de resposta não violenta a essas colocações, quer dizer, ou pelo menos uma esperança de que a gente consiga pensar essas coisas todas a partir de pontos de vista não violentos, né. E que justamente permitam que a gente não tenha mais violência, né. Vejo, né, eu estou falando isso de maneira que, de novo, olhando para o meu horizonte utópico, né. Embora ele queira se concretizar, né, mas eu sei que ele tem esse caminho a ser percorrido, digamos assim, e talvez em algum momento a gente consiga parcialmente ver algumas dessas modificações. Eu não conheço muito bem essa ideia da fórmula do Adorno, né, fórmula como uma indústria, como uma industrial racionalização da vida. Eu tenderia a pensar em algo com outros conceitos que não esses, por exemplo, né? Eu tenderia a pensar, sim, quer dizer, tem uma questão meio holística aí, mas realmente a gente usa a palavra, vejam só como nós somos, né? A gente usa as questões, sim, parece holista, né, ou parece ter uma pegada holística, mas aí a gente diz assim, mas não me confunda, né, com um certo tipo de filosofia que não é europeia, ou, né, a gente fica sempre um pouco de sobreaviso, dizendo assim, não me confunda com umas coisas meio New Age que estão por aí, enfim, né, a gente fica sempre um pouco com medo de ser confundido com algumas coisas, né, esse medo talvez seja bem significativo e deveríamos pensar sobre ele. Mas, quer dizer, sim, me parece que essa ideia de um holismo está presente na minha proposta, mas eu tenderia a pensar nisso, portanto, não nesses termos, talvez, de matematização da vida, num sentido amplo, nem num termo de fórmula. Por quê? Eu acho que esses próprios conceitos, eles são problemáticos. Eu estou entendendo tua colocação, tá, Givago? Esses termos me parecem que dentro da filosofia eles já me colocam um problema. Eu tenderia a pensar eu coloquei aquele quadro, eu ia dizer, né, através do meu quadro, da minha rede, e é isso, né, quer dizer, eu tenderia a pensar numa outra forma de colocar essas questões, em termos de teia, né, ou de campo de significados, para puxar Wittgenstein de novo, né, Wittgenstein não sai de mim, não tem jeito, em termos de mapas conceituais que dialoguem entre si e que, portanto, justamente costurem uma teia, né? E que estejam em uma teia, e que formem um determinado tipo de imagem que, ao mesmo tempo que ela pode ser, né, modificável, intercambiável, né, ela também é muito sensível, né? Tem o filósofo que eu li com algumas pessoas daí, inclusive, né, o Raymond Gaita, quando ele fala do campo filósofo, né, que é um livro que eu recomendo que todo mundo leia, ele fala sobre as questões de teia conceitual, né, de teia em sentido um pouco de gramática wittgensteiniana, né, talvez gramática também seja uma outra palavra que eu usaria ao invés desses conceitos que tu colocou ali, Givago, né, teia, gramática, e ele diz assim, essas teias conceituais, elas são bastante exigentes, né, porque elas têm pontos de saliência e de intersecção que são muito sensíveis, né, e pensem numa teia de aranha, de fato, né, ela é muito sensível, ela é extremamente resistente, mas ao mesmo tempo tremendamente vulnerável. E acho que é um pouco disso que eu estou falando quando eu estou pensando nessa ideia de teia conceitual, né? E aí diz o Gaita, né? Essa ideia de teia, né?
ela irrita algumas pessoas, né? Porque eles têm medo de colocar a mão na teia e destruir tudo, né? Né, a vulnerabilidade da teia, né, irrita as pessoas. Mas eu acho que justamente o fato de que nós temos que nós temos essa vulnerabilidade escancarada, inclusive nas nossas reflexões, né, e de que nós não temos uma postura, ou não deveríamos sequer ter essa postura de ter chegado a conclusões definitivas sobre as coisas, né, em termos de pensar que a gramática pode ser modificada como os nossos conceitos são modificados, né, assim como a nossa linguagem, os nossos jogos de linguagem são modificados conforme nossas práticas também se modificam, né. Deveríamos olhar para isso com bons olhos, quer dizer, as construções são constantes, as mudanças são constantes, então não deveríamos ter um problema com o fato de que há uma sensibilidade, uma vulnerabilidade nas nossas teias conceituais, nas nossas gramáticas e inclusive nos nossos próprios corpos, né? Acho que então, assim, tem tem muito a ver aqui com metodologia filosófica, tem muito aqui a ver com postura filosófica em termos de que tipo de pessoas somos como filósofos e que tipo de filósofos somos como pessoas, né? E eu acho que essa ideia da teia e dessa responsabilidade para com essa construção gramatical e conceitual tem a ver, sim, com o tipo de filosofia que nós fazemos, né? Então, assim, em última instância, o que eu estou fazendo com o meu trabalho aqui, muito mais do que pegar todo esse trabalho e dizer para as pessoas ali fora, entrar numa fila do supermercado e dizer assim, tire isso do seu carrinho, né? Muito mais do que isso, essa conversa é conosco. Essa conversa é conosco na filosofia, né? Como isso vai refletir e ser levado daqui para fora, e vejo, né? A nossa conversa com o fora da universidade é muito precário, né? Ela é muito precária. Então, assim, como que essa conversa é levada, como que essa conversa é efetivada, como que as nossas metodologias espelham as nossas atitudes, como elas espelham aquilo que, né, modifica a realidade ou não, me parece que aí a gente, de novo, né, dentro dessa própria postura que tem que ser pensado, né, como que a gente faz para replicar as nossas reflexões filosóficas no mundo? Isso exige de nós responsabilidade, portanto, por isso que eu estou dizendo, né? Em última instância, essa conversa é conosco, né? Não é com a camponesa. Ela pode ser com a camponesa em algum momento, mas ela é conosco, né? Eu estou chamando a nós, na filosofia, a essa responsabilidade, né? Ou a nós na academia, né? Para tornar um pouquinho mais amplo, né? Então, acho que, em última instância, é disso que se trata. Por isso que eu estou falando aqui dessas coisas de caleidoscópio conceitual, de baliza conceitual, de gramática e teia conceitual, né? Porque eu acho que a nossa conversa é, antes de mais nada, necessária aqui, para além das nossas ações no mundo, né? Mas eu acho que elas se espelham o tempo todo, ou pelo menos deveriam se espelhar, né? Eu não consigo, na verdade, nunca consegui entender como professores de ética, por exemplo, pudessem se comportar de maneira moralmente condenável fora das suas cadeiras de ética. Então, assim, para mim, tem algo aqui que tem a ver com isso, entende? Tem algo aqui que tem a ver com engajamento, comprometimento e responsabilidade filosófica. Algo importante a ser levado, né, para a vida, né? Sei lá, materializar as nossas teorias, né? Tem uma perguntinha aí que, enquanto tu estavas fazendo a reflexão sobre os conceitos que se utilizaria, né? O Harrison faz uma pergunta, seria isso uma ideia de rizoma? É uma risadinha porque eu sei de onde que isso vem, né? Mas talvez, assim, porque a ideia do rizoma também é muito interessante como aquela, né, que tem as suas ramificações, né? Talvez o único problema dela é
a sedimentação. Onde está este rizoma? Né? Se formos olhar para a imagem do rizoma, né, eu gostaria de pensar nisso tudo como menos ancorado, assim, menos ancorado numa... É que eu estou pensando em planta aqui também, né? Obviamente, mas menos ancorado na terra, né? Menos ancorado numa postura imodificável, né? A ideia do rizoma é interessante, quer dizer, ela compartilha aí um pouco dessa lógica né, da gramática, da teia, enfim, mas desculpa, vou falar de Wittgenstein de novo, eu acho que a minha pretensão de falar de teia, de gramática, né, de caleidoscópio conceitual, enfim, ela tem muito mais a ver com uma ideia axial do que com uma ideia fundacionista, em qualquer sentido que fosse. Axial nos termos, né, dos eixos, né, das dobradiças, né, enfim, né, é um pouco como essa teia, ela está um pouco o tempo inteiro girando em torno de algumas coisas, né, e por isso ela está o tempo inteiro em movimento, ela não está sedimentada, né. A ideia da sedimentação, para mim, ela envolve riscos, né, de dogmatização, de fundacionalismo, né, então, tornar isto mais móvel em termos de algo que gira em torno de um eixo, o próprio eixo sendo móvel, né, é algo que parece mais proveitoso, né, conceitualmente, e que nos deixa, de novo, né, sempre de sobreaviso quanto a possíveis riscos, né, de essencialização, de fundamentação, né, que podem levar a dogmatismos de vários gêneros. Isso daí a gente não pode... Eu acho que é muito com relação ao conservadorismo, não sei se poderia levar a uma certa conservação, um pensamento conservador. E que poderia ser conservador em vários sentidos, né? Porque esse conservador ele não precisa ser o conservador reacionário. Ele pode ser o conservador filosófico, em termos que muitas vezes parece, como diz a Naomi Shimon, né? Parece democratizar o conhecimento, mas o que ele faz é democratizar o privilégio apenas, né? É muito interessante essa expressão, eu tenho pensado um pouco sobre ela, eu acho que é um pouco por aí, né? Então, o conservadorismo não precisa ser apenas o conservadorismo do reacionário violento, não, ele pode ser inclusive esse conservadorismo que diz assim, não, ó, nós estamos num determinado tipo de novo falando, né, do lugar da filosofia nessa história toda, né, nós estamos num determinado tipo de lugar privilegiado de reflexão como a partir de certas estruturas universais, neutras, e que, portanto, possibilitam também universalizar direitos e universalizar, sei lá, aberturas epistemológicas, né? Mas aí, quando a gente olha justamente para o fato de que quem propõe tais coisas está num lugar de privilégio, né? Talvez justamente o que se trate de conservar aqui seja o privilégio e não a própria democratização, né? Então, o que é democratizar quando a gente democratiza o privilégio? Acho que não é por aí que deveria funcionar, né? Por isso que essa ideia um pouco contra esse conservadorismo, de uma maneira bastante ampla, né, essa ideia dos eixos tem me ajudado a pensar um pouquinho, né, e aí sim, eu estou lendo aqui que o Harrison colocou, né, dobras flutuantes, né, sim, acho que é um pouco isso, e dizendo e antecipando algumas coisas aqui para vocês, eu tenho pensado essas coisas um pouco pelas incursões em conjunto que eu tenho feito nas epistemologias feministas e numa epistemologia dos eixos, né, com Wittgenstein. Então, estou juntando, parece que eu tinha assim, né,
Wittgenstein ficou meio longe no horizonte de reflexão, né, depois do meu doutorado, não sei o que nada, não, tá aqui, presente, e fazendo a ponte com todas essas outras coisas que vieram surgindo, né. Então, tô pensando por aí. E entre esses fulcros, né, entre essas coisas de eixos, né, está o corpo. Acho que o corpo, que por isso que eu insisti, coloquei aquilo no mapinha ali 2 vezes, né, porque acho que corpo é algo que nos ajuda a pensar em todas essas coisas que funcionam em torno deste eixo e que nos permitem olhar, portanto, não apenas para nós como animais humanos, mas para os animais não humanos, né. Então, em epistemologia, parece que me ajuda a pensar alguma coisa, mas também me ajuda a pensar em termos de moralidade, né? E de política. Então, por isso que, para mim, e de novo, né, a centralidade do corpo aqui, ela não tem pretensão de conservação nenhuma, né? De conservadorismo nenhum, justamente porque funcionaria como uma espécie de eixo, né? E não como uma rocha, um fundamento, né? Dobras flutuantes, acho que é uma boa, uma expressão interessante também. Isso. Isso aí. Bom, teríamos mais tempo, né? Mas acredito que foi de grande valia as reflexões da professora Janine Sattler, né? Pesquisadora e filósofa, né? Dos nossos tempos. Agradecemos imensamente a sua participação, professora Janine. Estamos muito honrados com as suas reflexões novamente, né, porque marcam, em certa medida, né, me marcou ter estudado Wittgenstein pela primeira vez contigo, né, e acredito que isso seja possível também para que cada um de nós, enquanto professores, pesquisadores, ouvintes, ou meramente curiosos, né, sobre o tema, possamos refletir e, da medida do possível, né, conversar com as demais pessoas ao nosso redor, né, que eu acho que isso que é importante, né, em certa medida também, conversar com a mãe, com o pai, com o vô, com o tio, né, reacionário, ou com o tio extremamente liberal, né, com a tia, enfim, quem seja, para que a gente possa estar ampliando, né, essas ideias e, quem sabe, cada vez mais esses eixos se difundam entre outras pessoas e novos eixos sejam construídos, né? Se você quiser fazer uma fala final, fica à vontade, professor. Eu gostaria de fazer minhas últimas considerações aqui a respeito de algo que eu estou fazendo como um projeto, né? E que é um projeto de longo, que eu espero que eu leve anos afora, né? Que é o projeto Uma Filósofa por Mês. Porque quando eu falei no meu texto, na minha fala, e localizei todas essas questões nessa nossa conversa entre nós, dentro da filosofia, né, é porque eu vejo uma necessidade urgente, e na verdade foi Santa Maria quem me colocou essa urgência, tá? Assim, né, foi a vivência em Santa Maria, foi essa vivência aí com vocês, foi essa passagem tremendamente importante que me colocou esta urgência, né, e desde então eu não paro de pensar sobre isso, que é olhar para o que viemos fazendo na filosofia até agora, né, e o que na filosofia o que na filosofia é uma boa conceituação da própria filosofia. Né? E aí eu tenho feito essas coisas olhando para filósofas, né? Porque o nosso currículo, o nosso cânone, né? Ele é construído sobre o masculinismo, né? E não necessariamente isso precisa ser tornado machista, mas ele é masculino eminentemente. E aí, essas minhas incursões complexas aqui, né, pela filosofia feminista, veganista, agroecológica, enfim, né, biodiversidade em vários dos seus sentidos, elas têm a ver também, né, elas fazem parte disso que eu tenho chamado, e outras mulheres têm chamado, de revisão feminista da filosofia, né, que é olhar para o nosso cânone e dizer, essas mulheres estavam lá, elas existiram, portanto elas têm que fazer parte dos nossos estudos, né?
E por isso que, né, desde o final do ano passado, eu propus para o grupo Germina, que migrou para cá, mas ele realmente nasceu em Santa Maria, né, o Matheus Stein foi uma das pessoas que ajudou a criar o grupo, então, assim, eu sou muito grata ao pessoal que esteve comigo, né, pelo Germina enquanto eu estive aí, mas que o Germina agora está aqui. Curiosamente, ele tem esse nome de planta, mas não tem nada a ver com planta, porque ele é uma abreviação de uma outra coisa, né, mas vem bem a calhar. E eu propus para o grupo que estava aqui comigo, o grupo de orientandos e orientandas, né, e de pessoal que está estudando por aqui, que a gente tratasse de fazer essa revisão do cânone com mulheres na filosofia. E pensei assim, e se a gente estudasse uma mulher, uma filósofa a cada mês, né? Loucura, né? Porque assim, né? Como é que a gente dá conta disso, né? A gente meio que não dá. Mas a questão é que a pandemia acabou facilitando, por um lado, todo o nosso trabalho, porque no começo o projeto tinha a pretensão de trazer para cá palestrantes, né, e pessoas que dessem minicursos, enfim. Não rolou dessa forma, por conta da pandemia, e a gente fez migrar o projeto como um todo para o digital. E nos aventuramos tanto em lives, quanto em podcasts, quanto em textos, né, alimentando esse blog que está aí, né, que é onde a gente tem colocado tudo aquilo que a gente produz de material sobre essas filósofas a cada um dos meses acadêmicos do ano, né, então começamos com pitagóricas e chegamos aqui no Brasil com Maria Firmina dos Reis. E o nosso material, ele está disponível para todo mundo no blog, tá? Então, assim, eu sei que tem gente aqui que é professor e professora de ensino médio ou de outros níveis escolares, né? Esse material está à disposição para todo mundo usar. E vai desde, né, referências biobibliográficas de cada uma das filósofas, como referências bibliográficas secundárias também, né? Dá um bocado de trabalho tudo isso, mas é tremendamente recompensador, porque nós temos alcançado, né, não apenas um reconhecimento, mas nós temos alcançado pessoas que têm colaborado conosco e, portanto, a gente está fazendo algo que cria pontes, né? E que cria esses laços e que cria, portanto, de novo aqui, né, uma espécie de entrelaçamento entre outras pesquisadoras, né? E eu acho que é importante para mim falar do projeto, porque ele tem tomado um bocado também do nosso tempo e tem nos ajudado a pensar não só sobre o que significa ter filósofas dentro do currículo e do cânone, questionar o que significa ter um cânone, como questionar aquilo que é o fazer filosófico, e que tinha a ver com a minha fala, né? E que tinha a ver com a proposta de pensar dentro da filosofia todas essas coisas de maneira imbricada, né? Elas não são separáveis, né? Não, para mim elas não são separáveis, né? Então, tudo isso para dizer assim, né? Deem uma olhada no projeto, ouçam lá os nossos podcasts. A gente arranjou, entre nós temos ali uma pessoa que faz montagens impressionantes de podcast, então assim, tá ficando cada vez mais profissional, e tem sido um prazer, assim, divulgar tudo isso e fazer parte dessa como diz a Juliana Ágil, dessa primavera feminista da filosofia no Brasil, né? E ficou contente também, eu vi que o Harrison falou ali do colóquio Filósofas, né? Um dos resultados, né, do projeto Uma Filósofa por Mês foi, por exemplo, um texto que eu escrevi sobre as pitagóricas, né? E que, assim, ninguém nem sabe quem são as pitagóricas, mas aí eu descobri um universo de coisas e escrevi um texto lá, publiquei no dossiê da revista Ideação e apresentei algumas coisinhas lá no Colóquio Filósofas, né, e a Juliana Message estava lá no colóquio também, né, e aliás, eu preciso falar com a Juliana sobre as questões de corpo, né, Juliana, a gente depois vai ter que se conversar. Enfim, me parece que as minhas propostas de pensar essas questões, todas elas interrelacionadas aqui, têm a ver
com essa outra tarefa de fazer aparecer os nomes e as figuras e os trabalhos das filósofas dentro da filosofia, né? Não estão em separado, né? Parece que eu sou uma pessoa esquizofrênica, que tem um monte de vidas diferentes, mas elas são todas a mesma vida, né? Todas fazem parte de um mesmo tipo de trabalho em direção a esse horizonte político que é o que guia as minhas atividades como um todo, né? Como se eu também tivesse que justificar a pluralidade das minhas atividades, né? Mas todas elas fazem parte desse horizonte político. Enfim, e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradeço as perguntas, os comentários, espero que eu tenha pelo menos deixado as pessoas incomodadas e mobilizadas, por um outro lado, né? E fico à disposição sempre que Santa Maria me chamar, eu estou à disposição, sempre. Tá? E parabéns pelo evento, de novo. Nós que agradecemos, professora, a sua presença virtual, né? Quem sabe mais no futuro adiante seja presencial, porque para que a gente possamos nos abraçar e conversar e tomar um cafezinho, né? Após os eventos. Isso é importante. E agradeço. Com certeza, né, nos motivou e provavelmente muitas pessoas, inclusive eu, vou, né, analisar esse blog, porque estou como professor também, e me debati com essas questões. Pô, eu vou apresentar somente filósofos, não vou apresentar nenhuma mulher negra para os alunos, né? Inclusive tive um retorno de uma aluna, eu coloquei como material adicional uma palestra da professora Catiusca Ribeiro, e ela me agradeceu por eu ter disponibilizado isso para ela, porque ela nunca tinha visto uma filósofa, e ainda mais negra, né? Então, é algo que realmente vem batendo as nossas portas, se não nós mesmos nos motivarmos, o mundo, de alguma forma, nos cutuca e faz com que a gente se mobilize. Exato. Então, e isso faz parte desse engajamento de que eu estou falando, né? Desse comprometimento, dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade filosófica também, né? Então, que legal. Sim, eu tenho acompanhado um pouco a Catiúcia, né? E eu acho que há que se conversar com ela também, né? Então, bacana, parabéns. Parabéns pela palestra, pelas reflexões. Nós agradecemos os ouvintes que nos escutaram e nos assistiram até este momento. Lembrando que a gente dá continuidade para a última palestra às 7h, tá? No canal da FIUFSM, com a professora pesquisadora Aline Barros, se não me engano, tá? Só não quero cometer erros. Então, mais de noite a gente se encontra novamente. Agradecemos a todos e a todas pelos ouvidos e os olhos e as reflexões. Valeu, pessoal. Isso. Abraço. Um abraço, até mais.